Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ariane Torres, responsável pelo conteúdo aqui do canal, e nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que eu recebo com muita frequência, então na hora de responder eu não consigo dar muita atenção e escrever assim detalhadamente, então agora eu mando o link desse vídeo e aqui eu vou explicar tudo direitinho, respondendo todas essas perguntas. Se você chegou até esse vídeo com uma resposta minha sobre alguma pergunta que você fez, saiba que aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu coloquei os tópicos. Então, por exemplo, substituição de fios, vai ter um númerozinho do lado. Você clica nesse número e o vídeo vai para o minuto certinho onde você encontra a sua resposta. A pergunta que eu acho que eu mais recebo é sobre a substituição dos fios. Aqui no canal, sempre que eu indico algum fio, eu coloco junto a composição e a tex desse fio. Se não tiver no vídeo, tem um link abaixo do vídeo, que é o link do blog, e sempre que eu esqueço de falar alguma informação no vídeo, eu coloco lá no blog. Então é só acessar esse link e aí você vai ter essas informações de tex e composição. Então, por exemplo, se eu indico um fio que é 100% acrílico com uma tex de 300. Se você quiser substituir, você pode procurar no mercado algum fio que tenha essa mesma composição. É importante a composição ser a mesma ou muito parecida, porque isso influencia na numeração da tex. E aí você procura algum fio que também se aproxime desse número, não precisa ser exatamente. Se eu indico um fio que é tex 300, você pode pegar um 250 ou um 350, isso não vai fazer uma grande diferença. Mas reforço aqui que é importante que tenha a mesma composição. Então, por exemplo, para fazer um bichinho de amigurumi tradicional, tem vários fabricantes com linhas muito parecidas. Então, você procura a que você mais gosta, a cor que você mais se identificou, ou o que você encontra na sua cidade, porque a gente sabe que o Brasil é muito grande. E tem produtos regionais também, principalmente nessa linha de barbantes. Muitas vezes o que eu encontro aqui no interior de São Paulo, você não vai encontrar nas capitais, porque tem os fabricantes locais também desse tipo de produto. Então, claro que você pode substituir, sempre é possível substituir. O crochê é uma técnica milenar, então esses produtos que a gente tem hoje não existiam quando o crochê foi inventado. Então, tudo você pode fazer com qualquer fio, sabendo que vai ter um resultado um pouco diferente, seja na textura, ou na cor, ou no tamanho. Muitas vezes eu faço uns bichinhos com fios acrílicos, que são aqueles fios de inverno, e eles ficam maiores. Então, assim, eu não tenho como te dizer o tamanho que vai ficar, você vai ter que fazer o seu e descobrir, mas através da tex dos fios e a composição, você pode ter uma ideia, porque eu também costumo colocar as medidas que eu obtenho com a minha tensão de ponto, ou no blog ou no próprio vídeo. E isso já me leva à segunda pergunta que eu mais recebo, que é: que tamanho fica essa peça? Isso é muito relativo, porque às vezes com o mesmo fio, com a mesma agulha, só que a outra pessoa tem uma tensão de ponto diferente. E isso pode dar uma diferença grande no tamanho. Por isso também que é muito difícil nas peças de moda eu passar uma medida, uma quantidade de pontos para o tamanho PMG. Eu gosto sempre de fazer a modelagem em cima de uma blusa que você já tem, porque aí você segue pela medida, seguindo o mesmo ponto e não seguir a quantidade de pontos. Um exemplo dessa modelagem é essa blusa aqui que eu tô usando, que no vídeo eu ensinei a modelar a partir de uma blusinha. Então, você pode usar o mesmo ponto, a mesma técnica para fazer as cavas e o decote, só que você vai fazer no seu tamanho, com o fio que você quiser. Ainda falando sobre a substituição de fios, você pode mesclar na mesma peça fios com espessuras diferentes, também observando o valor da tex. Então, se você está fazendo um trabalho com um produto de fio tex 300 e aí você tem um fio de tex 150, você pode usar dois fios e ele vai ficar com a espessura parecida, porque a tex do produto, ela é uma unidade de gramas por quilômetro. Então, o que significa? Um fio de tex
150, significa que ele pesa 150 gramas em um novelo de 1000 metros. Se o novelo é Tex 300, significa que ele pesaria 300 gramas se ele tivesse 1000 metros, que normalmente ele não vai ter. Você pode observar, um fio de Tex 300, normalmente ele vai ter 500 metros. E de uma marca para outra, você também observa que tem uma pequena variação. As empresas têm produtos muito parecidos, mas a diferença da Tex é pequena. Então, você vai encontrar produto com Tex 290 e o outro com 300. É uma pequena diferença e você pode usar os dois fios, inclusive na mesma peça. Outra pergunta que eu recebo muito é sobre o preço de venda dos produtos artesanais. Isso também é muito difícil eu indicar, assim, com a minha referência, um valor para você utilizar. Então, o que eu recomendo? Primeiro, tem muitos cursos no Sebrae, inclusive gratuitos, cursos online que você pode fazer. E eles têm uns assessores lá no Sebrae que podem te ajudar a calcular esse valor do preço do seu produto final. Eu costumo estipular um valor por hora de trabalho. Então, eu pego assim, um valor que eu acho justo para eu receber mensalmente, divido pelas horas de trabalho, como um trabalhador normal. E aí você tem que, quando for fazer a sua peça, anotar ali quanto tempo você levou para concluir. Se foi um dia inteiro, você vai colocar lá 8 horas de trabalho. Quanto vale a sua hora? Eu não sei dizer. Então, você tem que calcular isso, colocar suas horas de trabalho, o material que você gastou, o frete, de repente você comprou pela internet, pagou um frete de R$30. Ou se você foi a pé até a lojinha da esquina e comprou, não teve o custo do frete, mas você perdeu aquele seu tempo para ir adquirir o produto. Então, isso é muito relativo. Eu recomendo, assim, basicamente, colocar o valor para sua hora, mais o material e mais a despesa que você teve para comprar esse material. Isso é o mínimo que você tem que cobrar pelo seu trabalho. Fora isso, tem a questão da exclusividade, se você está fazendo uma receita que todo mundo já tem na internet, ou se é uma criação própria, tudo isso também tem que ser colocado no valor do produto final. Outra coisa que pode te ajudar a calcular o custo do material é ter uma balança. Então, você já sabe que aquele novelo pesa 100 gramas. E aí, você trabalhou uma peça que ficou ali algum novelo pela metade. Então, você pega a peça pronta, desde que ela tenha o mesmo fio em toda a peça, e aí você pesa. Ah, deu ali 250 gramas, então você usou 2 novelos e meio. Então, isso ajuda você a calcular o preço do custo do material. Essas são as perguntas que eu recebo com mais frequência aqui no canal. Se você tem uma outra pergunta, deixe aqui na sugestão desse vídeo, que com uma certa frequência eu vou refazendo ele e acrescentando novas informações. Eu espero que tenha te ajudado e até o próximo vídeo.